trabalhar de meia-noite às 6. Adiciona alguma tarefa aí, vai estudar, vai. A produtividade, né? A era da produtividade em excesso, e que muita gente fala, né? Trabalha enquanto eles dormem, aí você vai morrer jovem. Vai morrer mesmo. Porque é uma pressão muito grande pra isso. Você fala, não, pra quê? Você não tem tempo? Tira o tempo que você tá dormindo e vai estudar, e vai abrir uma empresa, e vai fazer atividade física. É cruel. É uma pressão muito grande e uma irresponsabilidade, né? Porque... Muito. É como se você tivesse... Você tá fazendo tão mal pra você quanto usar uma droga. Com certeza. Então, o seu corpo, ele responde imediatamente. E a gente não sabe como pagar essa dívida de sono. A gente não sabe quantas noites eu preciso depois para pagar noites mal dormidas. Aquela dívida, né? Talvez a gente nunca pague. Eu tenho um amigo que ele brincava, que ele falava, você vai ficar devendo para São Pedro. Você vai ter que acertar lá no final da vida. Porque é justamente isso, ele não sabia clinicamente disso, mas ele falava assim, não tem jeito não, você tá ficando muitas horas, noites aí perdendo seu sono, e você não vai pagar essa dívida. Seus juros são muito altos. Você vai ficar devendo para acertar lá do outro lado. Você comentou da prevalência de 40% de quem tem apneia de ter insônia e vice-versa, né? E vice-versa. E qual que é a estatística de prevalência? A gente sabe que a da apneia é em torno de 30 e poucos por cento da população. Estima-se que a apneia, há uma estimativa nesse sentido, mas que a grande maioria não sabe que tem, né? Não diagnosticada. E qual que é a estatística da insônia? Então, a insônia já é mais complicado, porque depende da idade, tá? A insônia ela é mais prevalente em mulheres, principalmente na faixa etária da menopausa, tá? Então, a mulher, ela tem a princípio de 35% até 55% de chance da gente ter algum episódio de insônia na vida, principalmente dependendo do período, se é um período menstrual. Então a gente, os hormônios, a gravidez, que é uma outra possibilidade, a gente tem muitas oscilações, a gente tem muitas fases. Mas a menopausa, ela é a campeã, Aline. Ela é onde a gente mais tem casos de insônia. E essa insônia, foi até muito importante você ter perguntado isso. No caso da mulher, a apresentação que a gente tem da doença, das doenças do sono, ela não é muito típica. Até nisso um pouco mais complicado. A gente sofre, né? A gente sempre sofre. A gente sempre vai sofrer. No caso da mulher, principalmente na menopausa, o que acontece? A mulher, ela tem a apneia, mas ela não é típica igual a do homem. Então, que é aquela mulher que ronca muito alto, não ou que vai engasga. ser, né? Não. Ela vai ser uma mulher que vai ter uma depressão, que é difícil de tirar o remédio. Ela vai ter uma insônia, ou seja, despertares muito frequentes à noite. Ela vai falar, nossa, por que eu entrei na menopausa? Por que está acontecendo isso agora? E a gente vai ver, e na verdade é a apneia. Os problemas matinal, então os problemas do sono na mulher são mais sutis, mais difíceis de serem identificados. São. Então, no caso da mulher, a gente tem que ter esse feeling e de perguntar sobre sono e fazer uma investigação. Porque, em geral, no caso da mulher, é mais frequente ainda a gente achar essas mulheres com insônia, ou seja, despertares muito frequentes, e apneia. Mas de uma forma muito sutil, que se a gente não pedir o exame, nós não vamos descobrir. Não vai descobrir. E para a mulher que ainda não chegou no ponto de chegar ao médico, o que pode ser um alerta para que ela procure o médico, por exemplo? Assim. Não só para a mulher, né, mas se puder evidenciar o que é para todos, o que é especificamente para a mulher. Claro. A princípio, gente, acordar à noite, dormir uma noite, 8 horas, 7 horas, e acordar extremamente cansado, ainda tendo que cochilar no meio da noite. Isso sim, a gente pensar que não é uma noite também que vai pagar noites horrorosas antes. Certeza. Mas a gente tiver uma rotina boa de sono, ali com entre 7 e 8 horas de sono, e você ainda acordar muito cansado, com a sensação de que você precisa cochilar ao longo do dia, isso já é um alerta. Tá? A outra coisa realmente é o ronco com engasgo, ronco escutando em outro ambiente, engasgos, então você acordar engasgado ou alguém ver você tendo parada respiratória à noite, tá? Que é aquela sensação de menina, parecia que você ia morrer. Exato. Parecia que você estava morrendo. Outra coisa que é um critério para apneia, no caso, para todas as outras doenças que aí vem, né, é o fato do sexo masculino. Então, a pessoa ser do sexo masculino já é um fator de risco. Tá? Os homens, eles têm uma quantidade de musculatura maior nessa região, mais propensa a ter um espasmo
espaço menorzinho de passagem de ar. Tá? Outras coisas são pressão alta. Pessoas que têm pressão alta já têm mais predisposição por uma série de alterações anatômicas que acontecem mediante a hipertensão. Sim. Pessoas que são acima do peso, então o IMC, que a gente faz um cálculozinho que é de 30, que aí depende da altura e do peso. Então, pessoas que têm um pouquinho acima do peso, ficar um pouco mais alerta, porque em geral a gente vê um ronquinho, em geral a gente vê uma qualidade de sono menor. Pescoços muito largos, então colarinho aqui, ó, no caso da mulher é acima de 40 e no caso do homem é acima de 43. Então na hora de medir é uma tática também. Sim. Fora outras coisas que no caso da sutileza da mulher, então uma dor de cabeça, acordar com dor de cabeça, ir muitas vezes ao banheiro à noite, pode ser um sinal tanto de insônia, ou seja, você acorda não para fazer xixi, mas você acordou e aí para justificar você sair da cama, você vai lá e faz um xixi. E até para fazer alguma coisa, né? Para fazer alguma coisa. E tem a questão da apneia que pode levar a um aumento também urinário durante a noite. Do metabolismo, né? Do funcionamento ali do metabolismo. Exatamente. Então, a gente pode ter isso e você fala, é matinal, que é acordar. A gente pode ter também a questão da depressão e dos transtornos de humor. Então, pessoa muito irritada, que não era assim, que não era comum, que começou a ter uma irritabilidade muito grande, às vezes fala, não, eu tive um problema, mas esse problema se resolveu. E eu continuo mal, eu continuo dormindo mal, eu continuo irritada, sem paciência. Então, essa pessoa ela tem que alertar, falar, opa, eu acho que eu tenho que procurar ajuda. Sim. E aí acendeu essa luzinha, ou talvez até o parceiro, que eu acho que é muito importante. Muito. O parceiro, um amigo. Acontece muito assim de gente, às vezes mora sozinha, foi viajar com alguém, aí a pessoa vai falar, opa, presta atenção aí, que você tá acontecendo alguma coisa com você de noite. Exatamente. Muita gente vem e fala mesmo, eu moro sozinha, mas numa viagem alguém contaram. Falou. Acontece muito. Então, assim, seja você que identificou esses sintomas, ou seu parceiro que te alertou, algum amigo, algum familiar. Então, o que eu devo fazer? Quem que ele deve procurar? Como que é esse processo do diagnóstico e do tratamento da coriza? Tá. A princípio, o diagnóstico, você tem que procurar, a princípio, um médico do sono. Então, o médico do sono, nós temos muitos no Brasil? Não, nós não temos muito. Mas hoje, assim, o importante que eu acho é a gente tem as consultas online, então mesmo numa região em que a pessoa não tenha um médico do sono, ela pode procurar, por exemplo, um médico de saúde da família, um clínico, um geriatra, ou, por exemplo, um otorrino, ou um pneumo, ou um neurologista, tá? Relatar isso e, se precisar, ele pode fazer uma consulta online com os vários médicos que nós temos. Então, hoje, na internet, a gente consegue achar assim, profissionais, né, de todas as áreas, mesmo com distância. Então, a gente tem essa vantagem tecnológica, né? Com certeza. Então, além de procurar... E muito plano de saúde também tem. Exatamente, né? Que tem os exames que precisam. Depois de uma boa conversa com o médico, então a gente vai identificar quais que são as suas queixas. Então, a gente identificou tudo aquilo que a gente listou aqui com você, fora o exame físico que a gente faz também. O principal diagnóstico para comisa, né, pensando em insônia e apneia juntas, é a polissonografia. Então, hoje a gente tem 4 tipos de polissonografias, então a gente tem para todos os bolsos e todas as opções. As polissonografias tipo 1 e tipo 2, elas são mais completas, porque a gente consegue ver as fases do sono, tá? Então, aquela N1, N2, N3 que a gente conversou, o REM, a gente consegue ver movimentação também dessa pessoa. Então, a gente tem, é um pouco mais completo. Fora a parte respiratória também completa. E tem um retrato bem completo, né? Bem completo. Então, o ideal é se fazer polissonografia ou tipo 1 ou tipo 2, que o tipo 1 é na clínica, o tipo 2 em casa. Mas a gente também tem as portáteis, que é tipo 3 e 4, que tem um valor para quem for pagar particular um pouco mais acessível, e ela vê a parte respiratória, ela não vai ver as fases do sono. Mas vai conseguir entender muito bem como que Mas pensando na comisa e pensando em a gente identificar a apneia, então elas podem ser muito certeiras também. E essa polissonografia eu procuro o quê? Alguma clínica especializada em polissonografia? Como que é? Existem hoje clínicas e hospitais com polissonografia, e existem clínicas, assim, médicos específicos que tem médicos, tem dentistas, profissionais, os próprios fisioterapeutas também, que tem as polissonografias portáteis. Então, hoje nós já temos, assim, graças a Deus, meios de diagnóstico muito mais expandidos com outros profissionais. Então, com certeza, o próprio médico do sono vai te indicar ali. Vai. Ou ele vai ter uma forma de te fazer ou ele vai te levar. Ou ele vai te indicar. Ah, perfeito. E aí,
fiz o exame, qual que é o processo depois para os tratamentos, né? Pois é, e aí nós temos a questão do tratamento, que é um desafio. E que são 2 em 1, né? Um tratamento integrado, né? Isso, e uma das maiores discussões que a gente tem como profissionais é o que tratar primeiro. Você fala assim, ai Jesus, o que eu faço, né? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha, o que começou primeiro? É. Pensando em questão dos estudos, a gente viu que o que em geral acontece primeiro é a apneia. E a insônia, ela vem caminhando junto com todo aquele contexto que eu falei, que vai piorando o cortisol, adrenalina e o estado de alerta daquele paciente. E juntando, ele já tem uma predisposição genética e de ambiente, aí ele vai indo para insônia. Então, o que em geral defende-se? Você é tratar primeiro a apneia e depois a insônia. Mas aqui eu vou te falar sobre a prática, porque a prática, às vezes, não é isso que a gente vê. Então, a gente vê, na verdade, pacientes com insônia muito grave procurando a gente. Então, deixou chegar, assim, no limite máximo. Tá, dias sem dormir. Dias sem dormir, a pessoa com uma privação enlouquecedora de sono. Então, a gente hoje já se discute nos congressos que a gente tem que tratar de forma simultânea. Entendo. E, quiçá, às vezes, primeiro a insônia. Por quê? Porque às vezes o tratamento da apneia não vai estar disponível naquele momento. Então a gente tem vários tratamentos para apneia. A gente tem desde posição, que é a terapia posicional, que é adequar a posição do paciente. A gente tem aparelho intraoral, que é para alguns casos muito específicos. O CPAP, que é o padrão ouro que a gente tem de tratamento de apneia. Que vai resolver quase todos os casos. Praticamente todos os resultados, né? Tirando algumas exceções específicas. E cirurgias que a gente deixa para casos muito específicos, que a gente, a princípio, tem critérios muito específicos para isso. Mas o padrão ouro é o CPAP. Então, pensando nisso, às vezes a pessoa não vai ter disponibilidade no dia que você faz a consulta. Para começar a usar aquele CPAP ali. Exatamente. E fora que, até para aquele paciente que está privado de sono, com uma insônia muito grave, ele adaptar a máscara, ao aparelho, é uma coisa nova, já vai ficar ruim. Então, hoje a gente... E provavelmente ele já tá super irritado, super sem Exatamente. paciência. Ele vai falar, nossa, você ainda vai me colocar mais um tratamento, um aparelho, alguma coisa, eu não vou dormir mesmo. Então, pra gente meio dessensibilizar aquela pessoa e ela poder aprofundar um pouco mais e a gente ter uma adesão ao tratamento melhor, a gente junta as duas doenças no tratamento único. E aí, em geral, começa-se o tratamento de insônia primeiro, e aí ela procura uma loja, procura um fisioterapeuta para fazer essa escolha da máscara para o CPAP e esse ajuste, essa adaptação de CPAP que leva alguns dias. Mas ao mesmo tempo ela já começou a melhorar um pouquinho a questão da insônia. Exatamente. E assim como o CPAP é o tratamento padrão ouro para apneia, existe um tratamento padrão ouro para insônia ou aí já é um pouco mais profunda essa questão? Como que é? Então, existe um padrão ouro sim, que se chama terapia cognitiva comportamental para insônia. Então, é uma modalidade dentro da psicologia, que a gente tem terapia cognitiva para várias coisas, para ansiedade, tem para insônia, tem para fobias, que é um tipo de técnica dentro da psicologia mais assertiva, tá? Então, elas vão lidar ali com a parte educacional, então ensinar coisas que a gente está fazendo aqui hoje, então eles vão ensinar também a parte comportamental, então que é hábitos de vida, horários, que isso influencia muito, e depois técnicas cognitivas, que são técnicas para ajudar tanto a quebrar crenças, sabe? Essa crença, lá vou eu dormir de novo, não vou conseguir dormir mais uma noite. Então, essa expectativa ruim que se cria. Então, existem técnicas que quebram isso. Talvez de relaxamento? Relaxamento também. E são técnicas que eu falo que acessam áreas diferentes do cérebro. Interessante. Então, desde visualização de partes do corpo com relaxamento, respiração, criar um ambiente dentro da sua imaginação específico, pensar assim, não vou dormir, que chama intenção paradoxal. Então tem pessoas que quando você tira a pressão de dormir, elas dormem. Então que interessante. Tem várias técnicas, não são todas que você vai utilizar, mas você tem que saber e testar. Que existem essas possibilidades. Exatamente. E aí nesse processo, provavelmente o médico vai te encaminhar para um psicólogo do sono, então seria isso? Exatamente. Então hoje a gente já tem psicólogos especializados na terapia cognitiva para insônia. E esses mesmos psicólogos já estão fazendo a junção.
Porque como a gente já tem muita insônia com a apneia, hoje eles estão trabalhando dessa dessensibilização do CPAP. Ou seja, a adaptação aos tratamentos para apneia, ao CPAP, à máscara, a ajudar o paciente a ter essa empolgação e esse pensamento positivo em relação ao tratamento e o foco do propósito. Então hoje a gente faz a terapia indicada especificamente para apneia, junto com a psicóloga do sono, para insônia e uma boa adaptação do CPAP, e se for necessário, mais o tratamento medicamentoso. Mas o padrão ouro é a terapia mesmo. E uma coisa importante, Aline, é que o paciente que ele entra com o CPAP, ele trata a apneia, a gente tem uma chance enorme de tirar esse medicamento caso ele tenha precisar do uso, né? Então a gente consegue resolver aquele problema do paciente, abaixar a adrenalina e o cortisol, resolver as dessaturações dos despertares por causa da apneia. Então daqui a pouquinho a gente já começa a diminuir esse medicamento e ele ficar sem. E resolver as duas coisas com o tratamento da apneia. E outras coisas mais, né? Que além da insônia você pode tirar medicamento para pressão alta, para hipertensão, outros medicamentos aí de ansiedade, outras coisas que a gente mais vê, que podem ser resolvidas também com o tratamento da apneia. O idoso às vezes chega com uma polifarmácia, que são 1 trilhão de medicamentos e parece que nada está resolvendo. Às vezes a gente tratando a apneia, a gente tratando a apneia, a gente realmente reduz o esforço sobre o coração. Então, sem o esforço... É fato, né? É físico mesmo. E aí, esse esforço menor no coração faz com que a gente tenha menos necessidade de remédio de pressão, menos necessidade de remédio para arritmias e outros problemas cardíacos. Então, a gente força menos esse coração, menos risco de AVC. Então, olha as vantagens cardiovasculares, cérebrovasculares. Você falou do Alzheimer também. Fora o Alzheimer que a gente conversou do N3, que a gente limpa melhor esse cérebro. Então, é muita coisa, né? Com certeza. E pensando em longevidade, né? Que é o que a gente... Eu falo que sono, gente, é uma necessidade igual respirar. Com certeza. A gente deveria dar essa importância, né? Porque a gente dá, às vezes... acaba ficando de segundo plano, porque muita gente brinca assim, na rotina que a gente tem, o que você faz de meia-noite às 6? Adiciona alguma tarefa aí, vai estudar, vai... A produtividade, né, a era da produtividade em excesso, e que muita gente fala, né, trabalha enquanto eles dormem, aí você vai morrer jovem. Vai morrer mesmo. Porque é uma pressão muito grande pra isso. Você fala, não, pra quê? Você não tem tempo? Tira o tempo que você tá dormindo e vai estudar, e vai abrir uma empresa, e vai fazer atividade física. É cruel. É uma pressão muito grande e uma irresponsabilidade, né? Porque... Muito. É como se você você tá fazendo tão mal pra você quanto usar uma droga. Com certeza. Então, o seu corpo, ele responde imediatamente. E a gente não sabe como pagar essa dívida de sono. A gente não sabe quantas noites eu preciso depois para pagar noites mal dormidas. Aquela dívida, né? Talvez a gente nunca pague. Eu tenho um amigo que ele brincava, que ele falava, você vai ficar devendo para São Pedro. Você vai ter que acertar lá no final da vida. Porque é justamente isso, ele não sabia clinicamente disso, mas ele falava assim, não tem jeito não, você tá ficando muitas horas, noites aí perdendo seu sono, e você não vai pagar essa dívida. Seus juros são muito altos. Você vai ficar devendo para acertar lá do outro lado. Falando sobre a questão dos hábitos do sono, da questão do tratamento, de forma ampla, quais os mitos que você acredita que é importante a gente desmistificar sobre o sono, sobre a apneia, sobre a insônia, sobre a coriza?